Olá, gente, tudo bem aí? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. É um prazer estar com você mais uma vez e para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, né, caso goste, caso não goste também. Pode comentar à vontade e pode compartilhar também, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e aperte o sininho lá para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo, tá bom? Os vídeos eles ficam gravados no canal e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Bom, o tema que eu quero tratar hoje é sobre o Elias. Elias, ele foi mesmo arrebatado para o céu, né? Ele foi levado numa carruagem de fogo, né? Foi um redemoinho que levou ele. O que aconteceu de fato com Elias, né? Vamos ver o que as escrituras sagradas falam e vamos fazer uma análise da época que Elias vivia, né? O que acontecia na época dele, qual era o cenário na época de Elias, Eliseu, né? Então vamos lá. Elias foi mesmo arrebatado? Ele foi para o céu? Então tá bom. Eu vou ler, né, aqui no meu computador para não perder nenhum assunto e não deixar passar nada, tá bom? Para mim fica mais fácil e para você também, porque eu posso esclarecer todo o assunto. Tá? Se ficar alguma dúvida, digita lá nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Dizer que Elias foi arrebatado para o céu é um argumento usado de acordo com o livro sagrado dos cristãos para fundamentar a doutrina de que as pessoas boazinhas vão morar no céu por 1000 anos após a morte ou serão arrebatados ao céu. Ou seja, dizer que Elias foi para o céu é para, digamos assim, fundamentar a doutrina de que o homem vai morar 1000 anos no céu, tá bom? Nós vamos hoje tratar especificamente sobre se Elias foi ou não para o céu. Sobre o milênio no céu é um outro assunto, tá bom? Mas vamos lá. Vamos primeiro assim, quem era Elias, né? Qual era o cenário que ele vivia na sua época? O que acontecia, né? Qual foi o papel de Elias como profeta, né? Ou o principal papel dele nessa situação? Bom, Elias foi um profeta do Eterno, né? Ele foi um oráculo que viveu cerca de 900 anos antes da vinda do Messias. Elias, seu nome significa Yahuwah é o soberano, né? O Eterno é o soberano. Ele foi muito ativo durante os reinados de Acabe e de Acasias, no Reino do Norte, né? Israel havia sido dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Reino de Israel, Reino de Judá. Ele viveu esse período do Elias compreendeu entre 875 a 850. O relato de seu ministério começa em 1 Reis, capítulo 17, e termina com a ascensão de Elias, registrada em 2 Reis, capítulo 2. Não há referência de nenhuma genealogia dele, chamado ao serviço ou antecedentes, nada disso é fornecido, exceto o fato de ter sido identificado como um tisbita. Tisbita é da região de Tisbé, né, em Gileade, ou pode ser também Lisdib, né, Stibe, um pouco a leste e ao sul de Jabes Gileade. Então Elias era um tisbita que residia na terra de Gileade, né, a leste do rio Jordão. Elias foi chamado para servir como porta-voz do Eterno, na ocasião em que o Reino do Norte havia alcançado a sua mais forte posição econômica e política desde a separação feita pelo governo davídico em Jerusalém. Onri, 885 a 874, que introduziu uma política de boas relações de amizades com nações vizinhas, selou uma aliança com os fenícios, casando o seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, o rei dos Sidônios.
Sob o real patrocínio de Acabe e Jezabel, floresceu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom, ou Melcarte de Israel. Acabe até construiu um templo para Baal na cidade de Samaria, está registrado em 1 Reis, capítulo 16, versículo 32. Enquanto a liderança real estava comprometida com a adoração a Baal, Elias, através de suas mensagens e milagres, tinha a responsabilidade de lembrar aos israelitas quem era o povo do Eterno, né? Eu quero considerar duas coisas rápidas aqui. Primeiro, a palavra Baal significa senhor e também significa marido, né? Senhor no sentido de dono, de amo, né? De proprietário, tá? Então, na Bíblia, quando se refere ao Eterno, muitas vezes é adotada a palavra Senhor, tá? Isso pode confundir bastante, tá? Outra coisa que eu quero considerar Só um minutinho. Continuando aqui, a outra coisa que eu queria considerar é a seguinte, é que o povo de Israel, né, a nação de Israel, tanto Israel no norte como Judá, a missão deles como nação era divulgar a palavra do Eterno a todos os povos, né? E foi exatamente o que eles não fizeram. Ao invés deles fazerem com que os demais povos no mundo todo assimilassem a cultura hebraica, eles acabaram assimilando a cultura dos outros povos, né? A ponto de em Israel, Samaria, ser construído um templo a Baal, tá bom? Então, são essas duas coisas que a gente precisa considerar. Quando a gente escreve Senhor na Bíblia, é óbvio que a gente não está se referindo a Baal, tá bom? Mas assim, pode confundir, tá? Continuando aqui, as escrituras sagradas declaram que Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vou ler alguns versículos aqui e eu vou ler sempre da seguinte maneira: eu vou ler o que a Bíblia diz e eu vou ler o que a escritura sagrada diz. Tem diferença, tá? A Bíblia é uma coisa, as escrituras sagradas são outras. Só para vocês terem ideia, entre um livro e outro existem mais de 2.000 diferenças, tá? Dizem 2.000 erros de tradução. A Bíblia tem 2.000 erros de tradução em relação às escrituras sagradas, erros gritantes, tá bom? Então assim, por isso que eu vou considerar as duas versões, vou ler uma, vou ler a outra para a gente ver a diferença. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De acordo com a Bíblia, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, as escrituras sagradas. E veio a se passar que, quando eles ainda prosseguiam e falavam, então eis que apareceu um Mirkavá de fogo, um carro de fogo, e cavalos de fogo, e os separou. E Eliahu, que é Elias, subiu por um redemoinho de vento para o Chamaim, né, para o céu. Chamaim, em hebraico, é o céu. Mas isso contradiz a palavra de Yahushua, do Messias, que declarou cerca de 900 anos depois da época de Elias que, João 3,13, na Bíblia, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. João 3,13, as Escrituras Sagradas. E ninguém subiu ao Chamaim, mas aquele que desceu do Chamaim, a saber, Ben Adão, que é o Messias, que está no Chamaim. João 3,13 é muito característico pelo seguinte: ninguém jamais subiu ao Chamaim, né, a não ser aquele que desceu, tá bom? Então, Elias foi para o céu, Enoque foi para o céu, alguém mais foi para o céu? De acordo com João 3,13, não, tá bom? Hebreus 11 também, se eu não me engano, Hebreus 11:39 também diz que ninguém foi para o céu, ok? Então vamos lá, continuando. Como podemos explicar esta aparente discrepância, né, nas escrituras sagradas? Como é que a gente explica isso? Elias foi para o céu ou não foi para o céu, né? Ou para que céu, né, Elias foi?
Ao analisarmos mais atentamente, podemos perceber que os dois textos podem facilmente ser reconciliados, né? Não é ajuste, existe uma explicação lógica, uma explicação racional, inteligente. Note bem sobre a questão de ir para o céu. Falamos de céu, por exemplo, citando as aves voando no céu, né? Outro exemplo, trata-se de nos movermos de um local para o outro usando como transporte o avião. Então, estamos no céu. Situação semelhante à de Elias, né, dele ter sido levado para o céu num redemoinho, é a de Filipe, né, após ele proclamar a Torá e as boas novas para o eunuco. Né? Atos 8:39, né, na Bíblia, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Atos 8:39, as Escrituras Sagradas. E quando saíram das Maim, das águas, né, o vento do soberano ascendeu, levantou a Filipe para outro lugar, de modo que o crente fiel não ouviu mais e se foi em seu derek, no seu caminho, tendo de lá, tendo alegria. Tá? Então, percebam, Filipe, ele foi tirado de um lugar, né? A semelhança de Elias por um vento, né? Na Bíblia diz que ele foi movido pelo Espírito, né? Mas a tradução correta é vento, né? É ruach, né? Do hebraico, que pode significar vento, pode significar mente, entendimento, enfim. Mas a tradução para espírito é uma tradução muito mais recente, tá? Para a época não existia esse conceito. Então, continuando, o Eterno já havia determinado que Elias iria ungir um homem chamado Eliseu como profeta para sucedê-lo. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Primeiro Bíblia, depois Escrituras Sagradas. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. 1 Reis 19, 16. E a Yahuá, o filho de Ninshi, tu ungirás para ser Meler sobre Israel, e Elishá, o filho de Shafat, de Avel-Meholá, tu ungirás para ser Navi em teu lugar. Tá? Um pouco de hebraico com português, fica legal. Tá? Mas vamos lá, quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Eliseu, ele era auxiliar de Elias, né? E seu sucessor como profeta em Israel. Seu nome hebraico é Elisha, né? Elishá, que significa Yahuá é a salvação, o Eterno é a salvação. Os antecedentes de Eliseu: era filho de Safate e de Abel-Meloá, no Vale do Jordão. Sua família deve ter tido recursos consideráveis, pois quando Elias chegou para lhe fazer o convite, Eliseu estava arando com um par de bois e acompanhava outros 11 grupos que também aravam. Embora ainda fosse muito jovem, Eliseu aceitou sem demora o convite de Elias e demonstrou sua formação religiosa sacrificando os bois. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 16, 19 a 21. Escopo de seu ministério. Seu ministério profético cobriu toda a última metade do século IX antes do Messias, atravessando os reinados de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás, do Reino do Norte. Sua influência estendia-se desde uma viúva endividada, segundo Reis 4.1, até um homem rico e proeminente, né? Versículo 8, e mesmo até dentro do próprio palácio de Israel, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículo 9, versículos 12, 21, 22, versículo 32 de capítulo 6, e outros versículos mais também. Além disso, outros reis
Josafá de Judá, segundo Reis, capítulo 3, de 11 a 19, Ben-Hadad da Síria, né, capítulo 8, versículo 7 a 9, e altos funcionários do exército sírio procuravam sua ajuda. Ele mudou o curso da história ao completar a missão de Elias, né? 1 Reis, capítulo 19, 15 e 16, a ungir Azael como rei da Síria, né? 2 Reis, capítulo 8, 12 e 13, e Jeú como rei de Israel, 2 Reis 9, de 1 a 10. Sua maior contribuição ao bem-estar da cultura de seu país, né, Israel, pode ter sido o seu trabalho como diretor das escolas de profetas em vários centros, segundo a tradição de Samuel, segundo Reis, capítulo 4, 38 e 44, e outros versículos. Então esse era Eliseu. Mais tarde, quando os dois homens caminhavam juntos, Elias disse a Eliseu, segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, as Escrituras Sagradas. E veio a se passar que, quando eles passaram, então Eliahu disse a Elisha, pede-me o que eu farei por ti, antes que eu seja tomado de ti. E Elisha disse, eu te peço, permita-me que o dobro da porção da tua mente seja sobre mim. Isso os levou a uma conversa sobre as capacitações do Eterno que permitiria a Eliseu exercer as funções de Elias. Então, entenda-se assim, Elias como profeta, ele foi capacitado pelo próprio Eterno para ser profeta e para exercer a sua missão, né? Alertando não só o rei de Israel, como também o povo em relação às transgressões da lei que estavam cometendo em relação à Torá. Então Eliseu ele queria porção dobrada da mente de Elias. Então se Elias ele foi capacitado de um tanto, Elias queria o dobro dessa capacitação. Elias pediu para receber porção dobrada daquilo que o Eterno capacitou Elias. Então Eliseu não recebeu nada de sobrenatural. Ninguém tocou em Eliseu com uma varinha mágica. Afinal, tudo que o Elias fazia era de acordo com aquilo que o Eterno lhe capacitou como ser humano, e não como anjo, né? Por exemplo, logo, tudo que o Elias fez proveniente do Eterno é da natureza do ser humano, ou seja, foi-lhe dado apenas o conhecimento permitido ao homem, tá? Preste bem nessa última palavra minha. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia, disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou e Elias foi levado aos céus no redemoinho. As Escrituras Sagradas, segundo Reis 2, 10, 11. E ele disse, tu pediste-me uma dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim será contigo, mas se não, assim não se sucederá. E veio a se passar que, quando eles ainda prosseguiam e falavam, então eis que apareceu um Mirkavá de fogo e cavalos de fogo, e os separou, e Eliahu subiu por um redemoinho de vento para os Chamaim. Elias havia ido embora. Os antigos seguidores e discípulos de Elias agora viram a Eliseu como seu novo líder. Segundo Reis 2,15, a Bíblia, quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele. Segundo Reis 2,15, as Escrituras Sagradas. E quando os filhos dos Neviim, né, dos profetas, que estavam em Jericó, viram-no, eles disseram, a mente de Eliahu repousa sobre Elisha.
E eles vieram ao seu encontro e prostraram-se a si mesmos ao chão diante dele. Então eles se inclinaram até o chão diante de Eliseu, uma atitude de reverência. Muitos estudantes das Escrituras Sagradas e outros leitores supõem que, nesta altura, Elias foi tornado imortal e levado para o céu, onde foi morar com o Eterno, né, no céu. Porém, não foi isso que aconteceu. Os filhos dos profetas, os discípulos, entenderam de outro modo. Eles sabiam que o redemoinho apenas havia removido Elias, seu mestre, para outro local na terra, e disseram a Eliseu, segundo Reis, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes, deixa-os sair à procura de teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Segundo Reis 2,16, Escrituras Sagradas. E eles disseram-lhe: eis que agora há com teus avadim 50 homens fortes, deixa-os ir, nós te pedimos, e busquem teu amo, pois se porventura o vento do Eterno o tenha tomado, o redemoinho no caso, e o lançado sobre alguma montanha, ou se algum vale. E ele disse: vós não enviareis qualquer um destes. Então Eliseu deu a ordem para que ninguém fosse. Os discípulos estavam preocupados com a segurança de Elias e mandaram um grupo de 50 homens para procurá-lo. Este grupo de homens procurou por 3 dias, mas não o encontrou. Olha só. Então nós temos lá, segundo Reis, capítulo 2, 17, a Bíblia. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. As Escrituras Sagradas, e quando eles o persuadiram, até que ele ficasse encabulado, ele cedeu e disse: enviai. Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles o procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. Então, continuando aqui. Há outro texto que prova conclusivamente que Elias não foi levado para viver no céu. Elias não foi levado para o céu para morar no céu. Não foi, não. As Escrituras Sagradas registram que Elias escreveu uma carta a Jorão, rei de Judá, muitos anos depois de ter sido removido pelo redemoinho. Observe a sequência dos acontecimentos. O último registro datado de um ato de Elias ocorreu durante o reinado de Acasias, rei de Israel, quando Elias lhe disse que Acasias morreria por causa dos seus pecados. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 1, 3, 17. Vamos lá. A Bíblia. Mas o anjo do Senhor disse ao tisbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Segundo Reis 1, 3 e 17, as Escrituras Sagradas. Mas o Malar celestial do Eterno disse a Eliahu, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do Meler de Shonron, e dize-lhes: em razão de não haver soberano em Israel, para vós irdes a inquirir a Baal-zebub, o ídolo de Ecrom? Então ele morreu de acordo com a palavra do Eterno que Eliahu tinha falado. E Yahurã reinou em seu lugar no 2º ano de Yahurã, o filho de Yahuzafá, Meler de Yahudá, porque ele não tinha filho. Então, o reinado de Acasias durou apenas por 1 ano, por volta do ano 850 antes do Messias. A história da remoção de Elias e a substituição por Eliseu está registrada no próximo capítulo, 2 Reis 2. A história continua com relatos da vida de Eliseu, que inclui um encontro com Josafá, rei de Judá.
Então a gente tem lá, segundo Reis, capítulo 3, dos versículos 11 a 14, que diz assim: Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselho do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora, de acordo com as escrituras sagradas, segundo Reis 3, de 11 a 14. Mas Yahu-Shafá disse: Não há aqui um navio do Eterno para que nós possamos inquirir o Eterno através dele? Um dos avadins do Meler de Israel respondeu e disse: Elisha, o filho de Shafá, está aqui, o que derramava Maim nas mãos de Eliahu. Yahu-Shafá disse: a palavra do Eterno está com ele. Então o Meler de Israel, Yahu-Shafá, e o Meler de Edom desceram até ele. E Elisha disse ao Meler de Israel: O que tenho eu a fazer contigo? Vai aos neviins de Teoabe e aos neviim de tua Ima. E o Meler de Israel disse-lhe: Não, porquanto o Eterno convocou estes 3 Melerrim juntos para os entregar na mão de Moabe. E Elisha disse: como o Eterno, Tsevaot, vive diante de quem eu me dispunho, certamente, se não fosse isto, que considero e respeito a presença de Yahu-Shafá, o Meler de Yahudá, eu não te atenderia nem te veria. Muitos anos depois, Jorão, o filho de Josafá, sucedeu a seu pai no trono de Judá, e isto aconteceu cerca de 845 antes do Messias. Segundo Reis 8,16. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. De acordo com as escrituras sagradas agora. E no 5º ano de Yahuram, o filho de Ahav, Meler de Israel, Yahu-Shafá, sendo então rei de Yahudá, Yahuram, o filho de Yahu-Shafá, Meler de Yahudá, começou a reinar. Jorão provou ser um rei iníquo, que encaminhava a nação de Judá para a rebelião contra a Torá. Deixa eu considerar 2 coisas rapidinhas aqui. Então vamos lá, 2 coisinhas. Jorão provou ser um rei iníquo. A palavra iniquidade, ela significa desigualdade, né? Desigualdade em relação a alguma coisa. Então, o iníquo é aquele que está agindo em não conformidade com a palavra do Eterno. A palavra do Eterno diz uma coisa, o iníquo ele faz diferente, né? Porém, o iníquo ele tem conhecimento da palavra do Eterno. Ele sabe o que é certo, porém faz errado. Esse é o iníquo. Já o ímpio é aquele que não tem o conhecimento da palavra e ele age naturalmente, ele faz aquilo que é mal naturalmente. A gente pode dizer assim que entre as pessoas comuns existem aqueles de bom coração e existem aqueles de mau coração, aqueles de má índole, tá? Então esses de má índole eles agem com impiedade. Ou eles têm prazer em fazer o mal, ou então eles é natural deles planejarem e fazerem o mal contra outras pessoas. Existe muito disso, infelizmente. Existem muitas pessoas que elas nascem com uma má natureza. E a outra coisa que eu quero considerar é que Jorão provou ser um rei iníquo que encaminhava a nação de Judá para a rebelião contra a Torá. No grego usa-se a palavra apostasia, né? Eu já perguntei para muitas pessoas o que significa apostasia, né? Enrolam daqui, enrolam de lá,
né, diz que é abandonar a fé e tal, e vira uma confusão, né? Porém, a palavra apostasia no hebraico é rebelião. Tá? Rebelião é aquele que age por rebeldia, né? É aquele que, da mesma maneira, tendo conhecimento da palavra, faz aquilo que é errado, faz intencionalmente aquilo que é errado. E detalhe, toda a nação de Israel e a nação de Judá, o livro sagrado deles era a Torá. Apesar de já existirem outros livros, né, inclusive o Salmo, o livro de Salmos ou parte dele, e outros livros, né, o livro de referência, a constituição da nação de Judá e Israel era a Torá, era a carta magna, a constituição. Regia toda a nação no aspecto civil, no aspecto de adoração, no aspecto militar, no aspecto de saúde, no aspecto de alimentação, etc. Então, a Torá era e é a carta magna do povo judeu, do povo de Israel. Então, continuando aqui, decorridos poucos anos de reinado de Jorão, e muitos anos depois da remoção de Elias, o rei Jorão recebeu uma carta de Elias, que o advertia das graves consequências das suas transgressões em relação à Torá. Esta carta encontra-se registrada em 2 Crônicas 21:12 a 15, que diz assim, a Bíblia: Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, e levou Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Né? Imagina a situação horrível. Segundo Crônicas 21:12 a 15, de acordo com as Escrituras Sagradas. E ali lhe chegou um pergaminho, escrito da parte de Eliahu, o Navi, o profeta, dizendo assim, assim diz o Eterno, o soberano de Davi, teu Abi, porque não tiveste teu Halachá nos caminhos de Yahushafá, teu Abi, nem nos caminhos de Asa, Meler de Yahudá, mas tiveste teu Halachá nos caminhos, Halachá é o modo de vida, nos caminhos dos Melehim de Israel, e tens feito a Yahudá e os habitantes de Yerushalayim ir após a prostituição, semelhante à devassidão da Beit Ahav, da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da Beit de Teoab, da casa de teu pai, que eram melhores do que tu. Eis que, com grande praga, diz o Eterno, ferirei teu povo e a teus filhos e as tuas esposas e a todos os teus bens. E tu terás grande enfermidade por uma mazela em teus intestinos, até que tuas entranhas se debilitem em razão da enfermidade presente dia após dia. Essa carta prova que o profeta Elias continuou vivo em algum lugar na terra, eu acredito muito provavelmente em Israel ou em Judá, né? Vários anos depois de ter sido levado pelo redemoinho e tendo sido substituído por Eliseu. O Eterno escolheu Eliseu para sucedê-lo como seu profeta e assim removeu fisicamente Elias para outro lugar, no redemoinho, né? Só para relembrar, é como se Eliseu tivesse pegado um avião e ido para uma outra cidade. Elias levou Elias para outro lugar, onde ele continuou a viver pelo menos mais alguns anos, assim como demonstra sua carta a Jorão. As Escrituras Sagradas não nos informam mais nada sobre Elias depois de ele escrever aquela carta. Sem dúvida, ele acabou morrendo, assim como todos os outros profetas e justos das antigas Escrituras ou antigos escritos, que morreram na fé, ou seja, na obediência à palavra, à Torá, e ainda não receberam a vida eterna prometida pelo Criador, que só acontecerá depois da segunda vinda de Yahushua ben Davi, né? Messias, filho de Davi. Hebreus 11:39 diz assim:
todos esses, depois de Hebreus 11 elencar, né, todos aqueles que foram separados pelo Eterno para o servir bem, né, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, da obediência. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, a vida eterna. As Escrituras Sagradas diz assim, Hebreus 11, 39. E todos esses, tendo obtido a boa reputação pela emuná, emuná é a fé baseada na obediência à palavra, mas não receberam o que lhes será dado como promessa, a vida eterna. Então, gente, é isso. Elias, ele não foi morar no céu, Enoque não foi morar no céu, ninguém foi morar no céu, tá bom? Só para tirar essa ideia da cabeça de que Elias foi levado para o céu para morar com o Eterno, não. O homem foi feito do pó da terra para viver na terra. Isso a gente vai discutir num outro vídeo mais para frente, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se gostaram, pode comentar. Se tiver dúvida, põe nos comentários aí para a gente estar melhorando o nosso ensinamento, para eu também estar aprendendo, tá? Você pode... não esquece aí de dar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Pode compartilhar livremente esse vídeo aqui, fique à vontade. Gente, eu escrevi 2 livros aí recentemente, está à disposição para venda, quem quiser me ajudar, por favor. Um deles se chama Mulheres Proclamando as Boas Novas, e o segundo livro, Sob a Luz das Boas Novas. Estou escrevendo outro livro também, espero poder estar publicando ele esse ano ainda. Qualquer dúvida você pode falar comigo através do grupo Coisas da Vida. O link do grupo vai estar embaixo na descrição aí. Gente, muito obrigado, valeu, compartilhe, divulgue, participe, interaja, siga-me, né? Mais uma vez, deixa seu like e comente. Vamos juntos proclamar a vinda do Reino do Eterno, o Criador. Um forte abraço a todos, né? Shalom Lekolam.